Olá, queridos amigos telespectadores, estamos começando mais um programa Eclésia para todo o Brasil. Nesse horário aqui na nossa emissora, já estamos acostumados a tratar assuntos da doutrina da igreja, né? Do ponto de vista da catequese, da história, né? Queremos conversar sobre as riquezas da igreja, entendendo um pouco mais. E quanto mais a gente conhece, mais é possível que a gente ame essa doutrina, né? O programa Eclésia, portanto, é um programa de catequese, né? Então, a gente está aqui toda semana batalhando, né, conversando sobre esses diversos assuntos. Eu acho que a batalha é a palavra correta, porque conversar sobre assuntos relacionados à doutrina, a gente esbarra em verdades atemporais. E nem sempre o mundo para estudar ou ouvir essas palavras, essas verdades atemporais, né? Nós queremos repetir o que a igreja ensina, né? E é um programa simples de televisão, como você está vendo. A gente quer, então, botar a serviço da igreja para repetir aqui os ensinamentos contidos no catecismo da igreja, nas Sagradas Escrituras e também na tradição. A gente sempre fala desse tripé aqui na qual a nossa fé católica é depositada. Por falar nesse tripé, justamente sobre um aspecto, né, um ponto, né, um pé do tripé, que nós vamos falar no programa de hoje. Vamos falar sobre a Sagrada Tradição. O que é essa Sagrada Tradição? Diversas vezes já tocamos esse assunto aqui no programa, mas vamos dedicar um programa exclusivo hoje para entender um pouco mais esse conceito. Que tradição é essa? O Padre Wander Mais está conosco aqui e vai nos ajudar a trabalhar esse tema. Boa noite, Padre Wander. Boa noite, Eric. Mais uma vez, boa noite a você que nos acompanha pela TV Século XXI. Este é um tema importantíssimo que está na própria base da nossa fé e espero que possamos fazer um bom programa esta noite. Bom, eu falei agora há pouco, mas se o senhor tiver algo a acrescentar, senhor, por favor, vamos começar daí. Realmente dá para dizer que é um tripé a nossa fé católica? É um tripé, Eric. É um tripé composto das Escrituras, aquilo que, em geral, nunca usa o nome Bíblia, Eric. Ficou muito mais polarizado pelo mundo protestante a questão Bíblia, né? Como São Tomás chamava as Escrituras Sagradas, a Sacra Página. Por quê? Porque nós não cremos num livro, nós cremos, como já dissemos várias vezes, nós cremos numa pessoa, Eric. Então, é a Sagrada Escritura, o nosso tripé de fé. A Sagrada Tradição que recebeu o depósito daquilo que foi revelado por Deus, guardou, interpretou e transmitiu através do Sagrado Magistério. Então, esse tripé é o que compõe tudo aquilo em que devemos crer. Bom, a Sagrada Escritura não é difícil de entender o que é, né? O magistério, essa capacidade que a igreja tem de ensinar e que é documentada ao longo dos séculos através desses documentos oficiais que a igreja produziu, também não é tão difícil assim de entender o que é. Agora, quando a gente pensa na Sagrada Tradição, talvez, é isso que a gente vai conversar no programa de hoje, pode, né, a gente acabar esbarrando em alguma confusão. Olha, algo que se perpetua por muito tempo, faz parte de uma tradição? Toda tradição dentro da igreja faz parte da mesma sagrada tradição? Há uma diferença entre tradição com T maiúsculo e simplesmente tradição com T minúsculo? É sobre isso que a gente quer conversar um pouco no programa de hoje, né? Você já avisa seus amigos e vizinhos que o programa Eclésia de hoje vai falar sobre a sagrada tradição. Nós vamos no conceito da coisa logo no início, como a gente gosta de fazer aqui no programa, né? Que tradição é essa, Padre Wander? Eric, se dá o nome de tradição, e aqui com T maiúscula, e lembrar que vem do vocábulo latino traditio, que vem de um outro vocábulo que é o tradere, que é o trazer, portar e transmitir. Se dá o nome de tradição àquela realidade inaugurada a partir dos santos apóstolos, que de Nosso Senhor receberam a autoridade, a potestade de levar a salvação a todo mundo, de todo o depósito, de todo o conteúdo da fé, que compreenderia aquilo em que devemos acreditar e da forma como devemos viver para que sejamos salvos. Então, a essa autoridade de guardar e de transmitir que se dá o nome de tradição. Essa autoridade de guardar e transmitir essas verdades, ela teve um início, né? Sim. Então, já faço essa pergunta para o senhor. Quando isso começou, e se há algo dessa tradição com T maiúsculo nos antigos profetas do Antigo Testamento? Sim.
Eric, essa tradição com T maiúsculo é propriedade da Santa Igreja. Da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É preciso dizer que, estritamente, a sagrada tradição começa com os santos apóstolos, com o depósito da fé entregue a eles sobre o primado de Pedro. Certo. O colégio dos santos apóstolos, os 12 juntos, com o primado de Pedro, com a autoridade de Pedro sobre todos, autoridade dada por nosso Senhor, é neles que se tem início aquilo que nós chamamos de sagrada tradição. É eles que recebem de nosso Senhor o mandato apostólico. E depois, olha, o que nosso Senhor, no momento em que os envia, logo antes de subir aos céus desde Betânia, ide a todo mundo e ensinai o Evangelho e ensinai-os a observar tudo aquilo que eu vos deixei e batizai-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Está aqui, Eric, aqui está o coração, o núcleo de tudo isso. Então, com o colégio dos santos apóstolos, os 12 sobre o primado de Pedro, tem início a sagrada tradição. Quer dizer, à medida que os apóstolos começam a viver a missão que receberam no próprio Cristo, a gente pode dizer que ali está o início dessa tradição. O início dessa tradição. Começa exatamente ali. O início do momento, o que aconteceu foi o momento em que receberam de nosso Senhor todo o depósito da fé. E veja, Eric, todas as instituições, os mandamentos, os sacramentos, tudo aquilo que nosso Senhor entregou a eles. O depósito da fé através da oração, eles vão receber, vão guardar e vão transmitir. Bom, vamos ler um parágrafo do Catecismo para a gente começar a aprofundar e entender o tema. O 81, Catecismo da Igreja Católica, o número 81, né? Tá aí na tela já, a gente pode acompanhar então. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Divino. A Sagrada Tradição, por sua vez, conserva a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos e transmite-a integralmente aos seus sucessores, para que eles, com a luz do Espírito da Verdade, fielmente a conservem, exponham e difundam na sua pregação. Bom, aqui está claro esse ensinamento do Catecismo na página 81, de que esse ensinamento não se contrapõe às Sagradas Escrituras. Perfeitamente, Eric. Bom, isso aqui só reafirma o que falamos anteriormente. Está claríssimo, não um marco de início da Sagrada Tradição. A Sagrada Tradição não rompe com as Sagradas Escrituras, mas a recebe, interpreta e transmite validamente. Inclusive porque na Sagrada Escritura, Eric, já não está tudo ali claro, não está tudo ali diante dos olhos, o que deve ser compreendido, o que deve ser explicado, o que deve ser ensinado. Caberá à Sagrada Tradição fazer essa interpretação validamente. Deixa eu só lembrar uma coisa aqui, Eric. No Antigo Testamento, e aqui a tradição é a tradição mesmo da Santa Igreja. Certo. Mas no Antigo Testamento, quem que eram os tutelários da tradição de então? Eram os fariseus. Está claro? Os fariseus eram os tutelários da tradição de então. Quando você pega o vocábulo, quando você pega o termo, quando você pega a palavra fariseu no original em hebraico, se diz perushim. Perushim. E quando você traduz a palavra perushim para o português, ela significa intérprete. Interessante isso. Então a palavra fariseu está ligada não a outra coisa, senão a palavra intérprete. A palavra intérprete. De tal maneira que no Novo e Definitivo Testamento e através daquela que vai ser deixada por nosso Senhor para continuar a obra de salvação,
lembre-se que, Eric, qual que talvez seja a melhor definição sobre o que é a Santa Igreja? A melhor definição sobre o que é a Santa Igreja provavelmente é que a Santa Igreja é a continuação da história do próprio Jesus Cristo. A Santa Igreja é a continuação histórica, a continuação na história do próprio Jesus Cristo. Portanto, esta tradição agora está viva, atuante, operativa, perene, onde? Na Santa Igreja. E a tradição, se entendemos a Igreja como o corpo místico de Cristo, do qual Ele é a cabeça e os batizados são os membros, a tradição, mais do que nunca, aqui nesse sentido estrito, Eric, é o Cristo cabeça, que conduz todo o resto do corpo. Uma vez faltando ao corpo a cabeça, o que acontece com o corpo? Ele sucumbe. Não há um corpo separado da cabeça, não. Não é possível. Então, quem conduzirá toda a vida do corpo? A cabeça. E a cabeça aqui é a Sagrada Tradição. A gente já volta ao assunto tradição, mas um pequeno parênteses aqui. Já que a igreja é o corpo místico de Cristo, sendo ele o cabeça desse corpo, nós todos os batizados somos membros nele desse mesmo Cristo. Então, a igreja é o corpo místico de Cristo. Não fica mais fácil entender sobre essa ótica de que o verdadeiro intercessor entre Deus e o homem é o próprio Cristo, e esse mesmo Cristo se faz na igreja? Assim a gente dissolve um pouco aquela lenda, dando a impressão que quando a gente, por exemplo, reza aos santos, como se estivesse fugindo desse mesmo Cristo. Mas tudo não está inserido numa coisa só? Sim. É que, Eric, por Deus, nós estamos falando do mesmo e único corpo místico de Cristo. Os santos são partes de seu corpo e operam na virtude e no poder dele. E todo o poder de mediação que nele se encontra é parte dele. É ele. E se não fosse, se ele não fariam. Por ele, com ele e nele, nada sem ele. O próprio São Paulo diz, nada do que existe foi feito sem ele. Nada do que existe, nem a mediação, nem toda a obra salvífica da igreja. Então, quando nós falamos o mediador sumário, o mediador eterno, o mediador supremo entre Deus e os homens, é ele. Mas por virtude do estabelecimento da Santa Igreja, como seu instrumento universal de salvação, como sacramento universal de salvação, como seu corpo místico de fato, do qual ele é a cabeça e nós os membros, como a Igreja, a continuação sua na história, ele outorga, ele confere a potestade de participar do seu poder intercessor infinito àqueles que são parte do seu corpo místico. Nós mesmos, Eric. Se não nos conferisse o poder de intercessão, qual valor teria a nossa oração? Quando você reza por alguém. Se não fosse dado a nós esse poder intercessor. Então, já está respondido, os santos não têm neles mesmo a raiz dessa potestade intercessora, mas é outorgada, é dada por nosso Senhor e dela participam. Interessante. Não tem celeuma aqui, né, Eric? Não tem celeuma aqui. Bom, voltando à questão da tradição, se bem que a gente está ainda no mesmo assunto quando nessa resposta você acabou de dizer, a gente nem chegou a fugir do tema. A tradição, essa sagrada tradição com T maiúsculo, ela faz parte da revelação divina ou ela apenas ajuda a entender bem a revelação divina? Eric, se a sagrada tradição é dada por Deus, ela faz parte da revelação divina. Inclusive, lembrem-se, todos em casa, e eu peço a você que me ajude a recordar isso, Eric, que a sagrada tradição, num certo sentido, num certo peso, numa certa medida, ela está acima da própria Sagrada Escritura. Por quê? Porque ela quem a protege, quem a interpreta e transmite. Alguém vai ouvir isso que o senhor está dizendo e vai achar que o senhor está maluco. O senhor pode repetir? A Sagrada Tradição... Em certa medida, a Sagrada Tradição está acima da Sagrada Escritura. Por quê? Porque a protege, a guarda, interpreta e transmite. Quem vai realmente filtrar
e ter autoridade para estabelecer o que é Escritura Sagrada e o que não é a Sagrada Tradição. Se é a Sagrada Tradição, Eric, nós não teríamos nunca o cânon, a lista, o conjunto integral de todos os livros sagrados, claros, definidos e dignos de ser cridos. Vale lembrar, você que pegou o programa de repente agora já depois do início, a gente não está conversando aqui sobre o entendimento de tradição, sobre uma série de costumes, né? Uma série de pensamentos. Não é essa tradição que a gente está dizendo. A gente está dizendo tradição com T maiúsculo. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o número 82 do Catecismo para entender um pouco mais de que tradição a gente está dizendo, né? A gente leu agora há pouco o 81, vamos para o 82 do Catecismo da Igreja Católica. Daí resulta que a Igreja, a quem está confiada a transmissão e a interpretação da revelação, não tira só da Sagrada Escritura sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Ué, isso aqui está confirmando o que o senhor acabou de ensinar. Vamos repetir, Eric? Daí resulta que a Igreja, a quem está confiada a transmissão e a interpretação da revelação, não tira só da Sagrada Escritura sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Talvez aqui a gente, não sei se o senhor iria pegar o raciocínio a partir daqui, do que eu vou completar agora, talvez quando a gente entende um pouco mais sobre isso, fica um pouco mais fácil da gente perceber que o ensinamento dos protestantes, a partir de Martinho Lutero, né, do conceito da somente as Escrituras, sola a Escritura. Só a Escritura vale para nós. Nada mais fora da Escritura tem peso para o ensinamento cristão. Assim defendem os protestantes desde Martinho Lutero. Aqui o Catecismo da Igreja Católica está dizendo, não é só a Sagrada Escritura. Aliás, o texto do Catecismo tem a palavra só. Não tira só da Sagrada Escritura. Não está diminuindo a Escritura, mas deixa bem claro que não é só a Sagrada Escritura. Por aí, Padre Wander? Eric, perfeitamente. Não tem o que completar, não. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Está perfeito. Tem um apologista, tem um catequista nos Estados Unidos, e que é muito conhecido nas redes sociais. Eu acredito que é o Mark O'Shea. Mark O'Shea. Ele que fala uma vez, agora realmente depois eu só preciso confirmar, porque às vezes eu confundo ele com o Frank Zray, quando ele fala que dizer que só é válido o que está na Bíblia, não está na Bíblia. Outra forma de dizer aquilo que acabou de ser lido aqui, dizer que só a Escritura não está na Escritura. Primeiro que oficial, literalmente não está mesmo. Não mesmo. E nem de maneira indireta. Não um único versículo bíblico que dirá assim, está vedada toda e qualquer possibilidade de interpretação e transmissão do que aqui está escrito de forma interpretada na história seguinte, em nenhum momento, não mesmo, e nenhum versículo, não dá nem a entender isso, porque pegam muito depois, ali no finalzinho, quando se diz que se alguém tirar ou se colocar um iota naquilo que está escrito, o seu nome será retirado do livro da vida, está se falando de mutilar a Escritura, exatamente isso. Guardar, interpretar e transmitir não é mutilar, é proteger, e é muito pelo contrário, Eric, é descortinar, é fazer surgir aos olhos de todos o seu grande tesouro, a sua grande riqueza. Suponhamos, vamos usar essa imagem, Eric, que você tenha nas mãos uma mina. Certo. Uma mina de tesouros, uma mina de ouro. E riquíssima, com todos os tipos de pedras preciosas. Sem as ferramentas corretas, você conseguiria explorar essa mina, Eric? De forma alguma. Agora, com as ferramentas corretas, quando você começa a explorar, começa a surgir toda a sua riqueza. A quem foi entregue as ferramentas corretas para explorar essa grande, inesgotável mina de tesouros que é a Sagrada Escritura? A Santa Igreja.
E quem é que deverá fazer a exploração e fazer o filtro e fazer a diferenciação entre o que são tesouros, o que é safira, o que é diamante, o que é esmeralda e o que é cascalho? A Santa Igreja. Porque a ela foi dada a potestade, a tradição de discernir, de purificar e de transmitir. Há muitos dados dentro da própria Escritura ali que são, num certo sentido, são só temporais, são acidentais, não são essenciais. Alguns dados descritivos ali não terão peso decisivo para a nossa salvação, está claro. Sim. Não é? É só uma descrição de local ou de um determinado costume e assim por diante. Agora, o núcleo, o centro da Escritura que a Igreja recebe, interpreta e transmite, esse sim, e que só cabe a ela, e só ela tem autoridade para isso, é o que fica de essencial, e que remete sempre a nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador. A redenção, ao triunfo dele sobre o pecado, a sua morte na cruz para pagar os nossos crimes, a sua gloriosa ressurreição, Eric, e depois a ascensão. Toda a fé da Igreja, nos seus 12 artigos fundantes do credo, dos quais deriva todo o resto, nenhum deles, Eric, se choca com as Sagradas Escrituras. E mostre um deles que se choca com as Sagradas Escrituras. Chocaria se alguém aqui viesse afirmar que somente o que está na Bíblia é válido para o entendimento dessas verdades. Literalmente. Isso sim chocaria. Ao contrário, com a própria Escritura, a gente vai entrar em outras questões relacionadas às Sagradas Escrituras já depois do intervalo. Timóteo 3, né? A igreja é a coluna e sustentáculo da verdade, como ensina São Paulo, para deixar bem claro. Então quer dizer que essa hora de ensinar a verdade, a igreja também recorreu a uma tradição que não foi escrita, ou seja, uma tradição oral, e é disso que a gente está falando? Sim. Até porque, vamos pegar o cânon, a lista do Novo Testamento, Eric. Vamos lá, Nosso Senhor foi aos céus ali pelo ano 30. Sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. Quantos anos mais tarde começaram a surgir os livros sagrados escritos? O primeiro escrito do Novo Testamento fala-se da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, cronologicamente. E foi de fato. Que ano que surge a carta de São Paulo aos Tessalonicenses? O primeiro escrito, Eric, por volta do ano 45, 46, 48, 49, mais tardar. Depois, aí na sequência, virão os evangelhos. Vejam, Eric, durante 20 anos, a transmissão foi feita única e exclusivamente de forma oral. E a pergunta que eu faço, Eric, durante esses 20 anos a pregação ficou parada? Não se anunciou a salvação? O evangelho não foi anunciado? Foi anunciado. Não estava ainda colocado sobre o papel. 20 anos só de tradição oral. E a fé foi transmitida. E depois tem um outro detalhe, não? Em vastas regiões do mundo inteiro, se viveu isso mais de uma vez ao longo dos séculos, quando os textos sagrados não chegavam e a tradição oral teve um peso de proteção, de guarda e de transmissão da fé, assim, indescritível, Eric, e não se perdeu. Então não é forçar a barra dizer que se não houvesse a tradição, a gente não teria os evangelhos? Mas não há dúvida alguma. Vamos ser um pouco mais ousados, Eric? As Escrituras, os Evangelhos, o Novo Testamento é fruto da tradição e não a tradição do Novo Testamento. O Novo Testamento nasce da tradição e não a tradição do Novo Testamento. Já no primeiro bloco, já conversamos bastante sobre isso. Algumas partes que lemos do Catecismo deixam tudo muito claro. Mas para deixar ainda mais claro, a gente vai começar logo de cara, nesse momento aqui no segundo bloco, lendo o número 83, parágrafo 83 do Catecismo da Igreja Católica, onde deixa ainda mais claro do que a gente está falando, do que a gente está tentando conversar no programa de hoje. Vamos dar uma olhada lá no 83. A tradição de que falamos aqui é a que vem dos apóstolos. Ela transmite o que estes receberam do ensino e do exemplo de Jesus. E aprenderam pelo Espírito Santo. De fato, a primeira geração de cristãos não tinha ainda um Novo Testamento escrito.
E o próprio Novo Testamento testemunha o processo da tradição viva. Reparem, tradição com T maiúsculo. E na sequência fica claro que não se trata apenas de um conjunto de costumes, não é isso que a gente está dizendo. Veja o que o Catecismo continua a nos ensinar lá no parágrafo 83. É preciso distinguir dessa tradição as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais nascidas no decorrer do tempo nas igrejas locais. Elas constituem formas particulares sobre as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diferentes épocas. É à sua luz que estas podem ser mantidas, modificadas e até abandonadas sob a direção do magistério da igreja. Bom, Padre Wander, aqui está claro nesse texto de que a sagrada tradição não é a mesma coisa que um grupo de costumes, e ainda que esse costume seja bom e seja digno manter. Mas o catecismo lembra que esses grupos de costumes, é possível até que algum desses costumes seja modificado ou abandonado em nome da doutrina que a gente recebeu e aprendeu da grande tradição, essa sim com T maiúsculo. Quer dizer, nós não podemos confundir aqui, Padre Wander, bons costumes que devem ser preservados com o ensinamento mesmo, o depósito da fé que os apóstolos nos ensinaram de maneira oral e que depois a gente consegue ter acesso a isso também através das Sagradas Escrituras e do magistério. Mas sem dúvida alguma, olha, ditos costumes que foram se enraizando e entrando no vivencial de algum momento histórico da Igreja, recebendo por isso o nome de tradição enquanto costume prolongado, enquanto não tem ligação direta e com aquilo que será a tradição de fato, a autoridade de guardar, de interpretar e de transmitir a revelação dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta sim, a qual sem crermos não podemos ser considerados fiéis, sermos católicos, não podemos ser salvos, não podemos chegar aos céus. Sem acreditar naquilo que a tradição ensina, sem o céu. As tradições, os costumes, ainda que tenham um papel importante, que vamos materializar em alguma coisa bem específica, não? Num determinado momento, ainda que tenha assim, um grau de piedade. Eu posso ter uma tradição de, num dia da semana X, ter um ato de piedade X, uma penitência X, que se tornaram um costume sólido e edificaram, cooperaram para que se edificasse um estilo de vida de busca de santidade durante um determinado tempo, ali onde isso se deu. Criou-se uma tradição. Isso pode ser mais tarde mudado. O tipo de costume, o tipo de penitência, o tipo de piedade, o momento em que se fazia, não, Eric? Certo. É um costumeiro. São as tradições no sentido daquilo que se tornou comum. Agora, a tradição com esse T enorme, e que o catecismo é esplêndido no parágrafo 83, é exatamente essa autoridade dada por nosso Senhor de guardar, recebida dele, de guardar, interpretar e transmitir, conduzidos pelo Espírito Santo, a fé que nos salva. Receberam, guardar, interpretar e transmitir, conduzidos pelo Espírito Santo, a fé que nos salva. Por isso que Pedro, como primaz do Colégio dos Apóstolos, mas vejam, a tradição é transmitida integralmente ao Colégio dos Apóstolos. Não apenas a Pedro. Não, sobre o primado de Pedro. E aí sim, Pedro terá autoridade decisiva e definitiva para arbitrar, para definir. Mas é importante perceber, até pelo dado do testemunho e pelo dado da unidade, que ele está junto ao Colégio dos Apóstolos, aos outros 11, os 12 primeiros. Aí a autoridade, o primado dele. Isso não significa, então, que quando o Papa for definir a história da sinodalidade, vai ter que, não vai ter que perguntar se os bispos concordam coisa nenhuma. Mas é muito pelo contrário, é nesta unidade deles com ele, vivendo aquilo que ele proclamar, que a tradição continuará, Eric. Nesta unidade
unidade deles com Ele e dele com nosso Senhor, que vivendo aquilo que Ele ensina, estarão prolongando a tradição. Por isso que pode haver um bispo que não esteja unido ao Papa. A partir do momento em que ele se separa do Santo Padre, ele continua fazendo parte de forma ordinária da Santa Igreja. Não tem como. Ele passa a ser um separado, um cismático. Esse dado é muito importante. Nesse momento que estamos vivendo, Eric, é muito importante. É aquela brincadeirinha de criança que a gente aprende na catequese, né? O povo ligado ao pároco, o pároco ligado ao bispo. O bispo ligado ao Papa, que é o vigário de Cristo, né? Não tem como fugir dessa lógica, é bem verdade. E esse mesmo vigário de Cristo, né, durante 2000 e tantos anos da nossa história, ininterruptamente, nunca foi preciso que um desses líderes da Igreja Católica, né, foi preciso que o outro, na sequência, desmentisse uma verdade de fé estabelecida previamente. Porque do ponto de vista de fé e de moral, não houve erro. E nunca haverá até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, pois o ministério de São Pedro, que é continuado no Papa e seus sucessores, de Papa em Papa, isso é garantia do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que na igreja primitiva inspirou os apóstolos para ensinar de uma maneira oral, né, de uma maneira clara, os ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo, a partir dele, nós recebemos desde a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, e que depois a gente vai ter o ápice dessa encarnação, né, vivida nos mistérios da nossa fé, na morte, na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E que a partir daí esses ensinamentos passados de geração em geração, que recebemos oralmente, têm o mesmo peso, a mesma importância das Sagradas Escrituras e os documentos oficiais da Igreja. Bom, então acho que agora ficou claro de que tradição a gente está dizendo, que essa tradição com T maiúsculo é algo importante, muito maior que qualquer tradição com letra minúscula, ou tradições, melhor dizendo, que ainda que são importantes, belas até, né, não são eternas, né? Elas podem um dia ser modificadas e até mesmo extintas. O senhor poderia dar um exemplo, Padre Wander, de uma tradição que ainda que é importante, é passível de um dia não existir mais, ou que até já existiu e hoje não existe mais? Eric, talvez porque tocamos no ponto das tradições, aí com T minúsculo, que são costumes que foram ajudando a apoiar a piedade e o entendimento doutrinário daquilo que estava acontecendo. Um exemplo claro é o véu, a beatina. Todo o sentido de que ela porta, de recolhimento, de velamento, de sacralidade, de submissão, de reverência e respeito ao Senhor. Mas é um costume, é uma tradição com T minúsculo. É uma tradição com T minúsculo. Tem todo um sentido, tem toda uma justificativa, tem todo um aporte bíblico e do próprio costumeiro e aliás, é uma herança que vem até do Antigo Testamento, mas é uma tradição com T minúsculo, no sentido de ser um costume e que não obrigatoriamente deveria ser perpetuado. Tanto que o fato de uma determinada pessoa viver a Santa Missa, então sem estar utilizando o véu ou a beatina, não a faz menos piedosa nem menos católica que qualquer outra que esteja utilizando. Ainda que seja um costume bom em si, costume boníssimo, acho belo. Certo. Eu acho belo, mas olha, é possível viver eu acho belo, mas é possível viver a Santa Missa num nível de recolhimento, um nível de piedade, um nível de intenso mesmo, de adoratividade, de contrição, que a beatina não será o elemento essencial. Aí está um exemplo de uma tradição com T minúsculo passível de mudança. Passível de mudança. Diferente daquela tradição desde o início que a gente está dizendo com T maiúsculo, que não se trata de mudança, até porque os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo não diz respeito a uma geração ou algumas gerações, é para todo sempre. Sim. Outra coisa é dizer o que a tradição ensina sobre a transubstanciação. Tá. Né? O dogma da transubstanciação. Dogma que é parte, então, da tradição da Santa Igreja. Que a partir do momento da consagração, por virtude do Espírito Santo, em que o sacerdote aplica as mesmas palavras que Nosso Senhor aplicou na última ceia, no momento da instituição da Santíssima Eucaristia, a matéria, a substância do pão se transforma na substância do Santíssimo Corpo de Nosso Senhor, e a substância do vinho é alterada, é mudada
para a substância de seu preciosíssimo sangue. Isso não vai passar nunca. Essa é a palavra do Senhor contida na Escritura, interpretada e transmitida pela tradição, perpetuada também, que não vai mudar. Bom, isso já está na Escritura, na narrativa da instituição. Certo. Mas um exemplo, quando a Igreja afirma ao longo dos séculos a perfeição, a inviolabilidade do sacramento da Santíssima Eucaristia, que é de fato o Santíssimo Corpo e o preciosíssimo sangue de Nosso Senhor, isso não passará nunca. Nunca. Isso vai até o final dos tempos. Padre Wander, uma ação oficial do Magistério da Igreja, um documento oficial do Magistério da Igreja, uma encíclica ou algo nesse sentido, pode ser considerada um auxílio, um socorro desse mesmo Espírito Santo, que deixa mais claro para aquela determinada geração ou localidade que essa mesma Sagrada Escritura e essa mesma tradição, se tratando de algo eterno, e a Igreja sendo guardiã dessas verdades, isso pode ser esclarecido durante o decorrer dos séculos, ao ponto de, quem sabe um dia no futuro, a gente ainda ter algum esclarecimento de qual hoje a gente nem está pensando? Sim, sem dúvida alguma, Eric. Veja, do nada não vai aparecer nada. Quando uma coisa é o Sagrado Magistério ordinário, outra é o Sagrado Magistério extraordinário, Eric. Certo. Qual que é a diferença? Uma coisa são as definições ex cátedra, quando o Romano Pontífice, na autoridade perpetuada que lhe foi dada pelo Senhor na pessoa, quer dizer, ele é Pedro ali naquele momento, ele proclama uma verdade de fé revelada e que deve ser crida por todos, sem a qual não se chega ao céu. E outra é aquele magistério corrente, que vai ensinando, que vai desdobrando, que vai aperfeiçoando, que vai clarificando, que é o que você está dizendo. Certo. Né? Uma é o extraordinário, ali é o ex cátedra, decisivo, fulminante, sem verdade de fé crível, sem a qual não se chega ao céu. E que o Papa, que isso aqui dá pano para manga, Eric, é que para que ele proclame uma verdade de fé, um dogma, ex cátedra, ele tem que querer fazer isso. Certo. Não basta emitir um texto com a sua chancela, Eric. Ele tem que ter o desejo, ele tem que ter claro na sua mente, e então explicita isso que ele quer transmitir o ensinamento do trono espiritual, magisterial, moral de Pedro. A gente consegue identificar numa história recente onde que isso aconteceu, por exemplo? Os dogmas, Eric. Por exemplo, quando a Santa Igreja proclama, quando em 451, Calcedônia, São Leão Magno proclama o dogma da união hipostática, ex cátedra. Ele quis definir para toda a Igreja uma verdade de fé, sem a qual ninguém pode ser salvo. Jesus 100% Deus, 100% homem. Isso. É uma proclamação desse tipo, ex cátedra. Ex cátedra. Tá. Tá ok? Esse é um exemplo típico. Cátedra vem de cadeira, autoridade? Autoridade. Aqui cátedra vem da autoridade, da potestade de ensinar. Certo. Cátedra no sentido de trono, mas esse trono não é físico. Não é o trono físico de Pedro. Entendi. Não, é o trono espiritual, o trono sobrenatural, a autoridade dada por nosso Senhor. Agora, quando eu pego uma encíclica de São João Paulo II, a Eclésia de Eucaristia. Certo. Isso é magistério ordinário. Ele está ensinando verdades sobre a Santíssima Eucaristia, sobre a adoratividade, sobre a reverência, sobre o amor, sobre a necessidade que dela temos, sobre como tirar os melhores frutos da sua recepção e assim por diante. A Eclésia vive, a Eclésia de Eucaristia vivit, a Igreja vive da Eucaristia. O Rosário da Virgem Maria, especificamente. Então aqui nós temos que separar muito bem as duas realidades, Eric, porque qual foi o último dogma proclamado pela Santa Igreja? Foi o dogma da infalibilidade papal. Concílio Vaticano I. Concílio Vaticano I, 1870. O dogma diz que quando se pronuncia ex cátedra do trono sobrenatural, espiritual, moral de Pedro,
o Papa é infalível em matéria de fé, sobre o que devemos crer, e de moral, sobre como devemos viver a partir daquilo que cremos, a partir daquilo que foi revelado. Houve alguma outra proclamação de dogma a partir de 1870? Talvez a da Assunção de Maria, 1950, 1950. Com Pio XII. Essa, talvez, na história foi realmente Perfeito. A mais recente, né? Está perfeito, clarissimamente. Me escapava. Pio XII. Agosto de 1950, aliás, eu conheci um sacerdote que já é ancião, que estava lá na praça nesse dia. Imagina que honra. Né? Foi uma proclamação dogmática para toda a igreja. Validar como artigo de fé, sem o qual não é possível se chegar ao céu. Se não creio que Maria foi assunta ao céu, que está viva, gloriosa, em corpo e alma no céu, junto de seu divino Filho, não posso mais verdadeiramente ser reconhecido como católico. Quer dizer, se em algum momento no futuro houver necessidade de uma proclamação como essa, poderemos ver, ou de repente até uma geração que, além da nossa, que não estaremos aqui para ver. Então, é que nada vem do nada, Eric. É exatamente isso que você perguntava lá atrás. É que quando os romanos pontífices proclamam um dogma, Eric, ele já era crido. Ele já estava contido na revelação. Já estava contido na revelação. Primeiro, a primeira verdade é que tem que estar contida na revelação. Certo. A igreja não cria dogmas. Ele já está ali implícito. Por isso que ela é a tradição. Ela tira esse tesouro de dentro. Certo. Estava lá vedado. Certo. Esse tremendo diamante com o qual todos deveremos ser enriquecidos em virtude da esperança no céu, da fidelidade, aquilo que Deus prometeu. Está claro, não? Certo. Quer dizer, a igreja puxa para fora e faz reluzir. É a história da Jerusalém Celeste, que os tesouros todos estão expostos e todos podem se enriquecer. A grande autoridade da tradição é fazer com que a Jerusalém Celeste, quer dizer, que a santidade de Deus nos enriqueça aqui e agora, já nesse momento, Eric. E contudo, com todas as instituições, os sacramentos, os mandamentos e a vida de oração, o que acontece é que, nesse momento, quando a igreja descortina, primeiro que já tinha que estar lá, segundo, é interessante que quando a igreja proclama um dogma, Eric, nós já falamos sobre isso em outros programas, certo. A imensa maioria dos fiéis já acreditava, porque há um sensus fidei. Já era claro para os fiéis. Então, quer dizer que Maria era assunta aos céus, o mundo cristão, o mundo católico nunca teve dúvidas. Então, o Papa vem e consolida e proclama solenemente e com a sua autoridade descortina esta verdade de fé revelada que já estava lá e a faz necessária como alicerce da edificação do edifício sobrenatural de todos nós para que sejamos salvos. Aqui fica muito claro a aplicação da sua potestade. Da sua potestade. Agora, isso que é essencial, Eric, a tradição só terminará, então, desta maneira, porque ela vai continuar descortinando no fim dos tempos. Em que dia terminará a tradição? Exatamente na parousia, quando ele vier para o juízo final. E que aí o serviço, a obra da igreja no tempo e na história cessará. Porque então ela será trasladada, ela será levada gloriosa ao céu. E ficará e permanecerá para sempre somente a igreja triunfante. Os que estiverem no purgatório irão ao céu também. O momento que não há, de definição não há mais o que ensinado, o que ser ensinado. Chegou a definição, nesse sentido, né? Terminou, está tudo concluído. Está tudo concluído. Agora, devemos ter um grande amor pela tradição, Eric. Me permita só dizer isso. Pois não. Um grande amor pela tradição, enquanto ela nos leva para Deus, Eric. E é o papel dela. Quanto ela nos mergulha em Deus, o quanto ela nos descortina a vida em Deus e nos põe em Deus. Mas a tradição não é o fim, é o meio. Você está falando agora com T minúsculo. A tradição com T maiúsculo. Para a gente não confundir. Claro. Do ponto de vista das tradições com T minúsculos, é que o senhor anteriormente estava dizendo... Perfeito, Eric. Há coisas boas de se tirar dela. As tradições, tudo bem. As tradições já está claro que elas podem vir e num determinado momento ir variando. Eu estou falando a sagrada tradição. Ela não é o fim. Entendi. Ela é o meio.
Entendi. Ela é o instrumento deixado por nosso Senhor para nos conduzir para o céu. É ela que nos une a Ele. Quem que nos une a nosso Senhor? Quem que nos mantém unido a Ele? É a tradição. Entendi. Pelos pontífices. Cortada a sagrada tradição, cortado tudo, Eric. Só que a sagrada tradição não é o fim. O fim só pode ser um e único. O fim é Deus. O fim é amá-lo. O fim é conhecê-lo. E o fim é servi-lo. Qual é a finalidade da sagrada tradição, Eric? Nos levar a conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Ela foi dada por Ele, por nosso Senhor, para isso. Ela continua a sua obra através da Santa Igreja, fundada por nosso Senhor, com essa finalidade. Mas ela não é o fim. Ela não é o fim. Ela é o instrumento. A sagrada tradição é o instrumento. Como a Bíblia não é o fim, Eric, a Bíblia se tornou um fim. Entendi. Há uma adoração à Bíblia. É uma distorção da maneira como a gente deveria aprender dela. Exatamente. E então, nós temos que entender que a sagrada tradição é preciosa do tripé, que tem peso igual. Certo. Não temos dúvida se não fica manco, Eric, mas é um peso igual onde ela tem um relevo próprio. Tem um peso igual, mas ela tem uma luminosidade própria. Pense que o tripé é o mesmo, mas o verniz, o brilho, o destaque que nesse sentido recai sobre ela é único. É imprescindível, mas ela aponta para o fim, ela não é o fim. Se eu adoto a tradição como um fim, eu me perco. Entendi. Eu me perco. Quando a gente pensa e a gente olha para algumas religiões cristãs que não são católicas, dessa distorção do somente a Escritura e tudo mais, é fácil a gente perceber isso do que diz respeito à Sagrada Escritura. Sim. Mas nessa ótica que o senhor está nos ensinando, talvez não é tão fácil perceber todas as vezes que essas distorções acontecem quando a gente pensa na tradição, que, como o senhor bem disse, é o meio, algo que vai nos conduzir ao próprio Sagrada, Cristo. é. E o final é o próprio Cristo. O fim é o próprio Cristo. O fim é Deus, é a glória de Deus. É a vida dele, Eric. Até porque no céu, um dia, vai existir a sagrada tradição? Não tem cabimento a gente pensar uma coisa dessa. A fonte já está lá? No céu, um dia, vai existir o sagrado magistério, Eric? Não há necessidade. No céu, um dia, alguém vai ter uma Bíblia na mão? Quer dizer, é tão importante perceber que nós seguimos a uma pessoa que é com ela, com quem vamos estar, é junto a ela, é com ela que vamos estar para sempre um dia no céu. E que a recebemos no Santíssimo Sacramento. É por isso que, Eric, eu vou falar uma outra coisa aqui que pode ser que escandalize muitas pessoas. O peso do ensinamento, o peso da sagrada liturgia da palavra dentro da Santa Missa é enorme. Mas só tem um fim, de nos preparar para nos unirmos mais perfeitamente àquele que nós vamos receber no Santíssimo Sacramento e o recebermos com maior fervor. De tal maneira que, e aqui vem o peso da sagrada tradição, sim, ao longo dos séculos, o cardeal Joseph Ratzinger fala isso num determinado momento, isso deu pano para manga. Quem quiser dê uma olhada na teologia de Ratzinger, da Tracy Holland, quando ela diz claramente que ele dizia que durante séculos nós não tivemos Bíblias nas mãos dos fiéis, porque não se tinha como ter, não porque não se quisesse. Simplesmente pelo fato de que não se tinha como multiplicar. Mas os protestantes acusam os católicos que Era estavam escondendo. Isso aí é uma balela do tamanho do mundo, né? Quer dizer, que se dá a entender que no século V tinha internet e o cartão de crédito para pedir uma Bíblia e entregarem pelo correio, não? Sei lá o quê. O que ela está falando é outra coisa, que isso aqui fique muito claro para nós. O que ela está falando, o que ele disse, Eric, a Tracy Holland, que durante séculos o que se tinha de cópias era para a Sagrada Liturgia. E foi a Sagrada Liturgia que fez uma multidão de santos. Uma multidão de santos. Foi o Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor
Porque nós cremos não é num livro, Eric, é numa pessoa. Ainda que o que ela disse esteja compilado em letras escritas, naquilo que para nós ficou como um livro, que é a Sagrada Bíblia. Basta pensar que a prensa de Gutenberg, né, a gente está falando de um período onde muita coisa já tinha acontecido no cristianismo, está falando de 15 séculos praticamente, 15 para 16 séculos praticamente. Então, a pessoa que viveu no século 3, 4, 5, 6, que do ponto de vista prático nem tinha condições de ter um livro em mãos, a prensa veio muito depois. Então, essas pessoas negligenciaram a sua fé, porque não tinha isso, né? Então, é nesse sentido, e de novo, que riqueza o cardeal Ratzinger. Para encerrar, Padre Wander, quero lembrar aqui, a gente citou rapidamente, mas acabei não citando literalmente o texto. 2 Tessalonicenses 2, versículo 15, para deixar bem claro do ponto de vista do embasamento também das Sagradas Escrituras para o bom entendimento da Sagrada Tradição. Né? 2 Tessalonicenses 2, versículo 15, está escrito assim: Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos de que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Bom, depois a gente lê esse versículo, se a gente ainda tiver alguma dúvida do que é a Sagrada Tradição e da importância da tradição oral, não sei mais para onde a gente deve recorrer, porque está muito claro aqui, né, Padre Wander? Estupendo. Esse é um dos trechos escriturísticos que fulminam, que definem a importância e o peso da Sagrada Tradição sem chance nenhuma de contestar, Eric. Esse é um dos textos. São Paulo assinando embaixo aqui da tradição. Ficar firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendesses por palavras, seja por carta nossa. Primeiro por palavras. Ele põe a palavra oral à frente do que está escrito. É impressionante, não? O que eu só sinto, Eric, vamos tentar terminar de forma positiva, mas é que no próprio mundo protestante, o que eles negam é que eles criaram tradições dentro de cada uma das instituições deles. De tal maneira que a primeira pessoa que começou aquilo e começou sem autoridade nenhuma, estabeleceu a forma como as outras deveriam fazer. Ao que se dá a isso? Que nome que se dá a isso? Quer dizer, A, B e C, eu vou evitar aqui nomes. Tá. Tem uma chave interpretativa da Escritura que foi dada por quem começou aquela coisa toda deles. Tardiamente, muito depois, sem mandato de Nosso Senhor, sem autoridade nenhuma, mas é fato. Então, para a gente encerrar, nos dê a bênção, por favor, para que a gente cada vez mais aprofunde nesses mistérios também relacionados à tradição, que são tão belos. Vou dar a bênção, pedindo a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, que tenha um grande amor à Santa Igreja e que tenha um grande amor à Santíssima Eucaristia, à Santíssima Virgem e ao Santo Padre. Abençoe-vos Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre Wander.